Olá, queridos do YouTube, queridos da Igreja Batista da Lagoinha, mais uma semana da nossa série de mensagens incomparável, 180 dias com o Mestre, 180 dias com Jesus, nessa jornada cronológica, né, e prática também, ah, pelos Evangelhos. Ah, Como vocês já sabem, eu não sou muito desse negócio de palestra emocional, e também eu creio que o Espírito Santo tem direcionado a gente nesses dias, aqui na escola bíblica, a gente não ir a um lugar onde o nosso ego é mais massageado, mas sim onde é confrontado e direcionado por Deus. E como eu sou apaixonado por pregar a palavra de Deus, principalmente expositório, versículo por versículo, né? A gente hoje está entrando na nossa semana 16 e eu quero falar com vocês hoje sobre os encontros que aconteceram em Jericó, a, né? A cidade de Jericó, na Bíblia, e está lá em Lucas, capítulo 18, começando pelo versículo 35. Eu vou ler os versículos e depois a gente volta para eles, versículo por versículo, tá bom? Então vamos ler. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Eu amo essas perguntas de Jesus. Eu amo as perguntas que ele faz. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Ah, Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. E a gente continua no capítulo 19, continua comigo. Ainda em Jericó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Zaqueu era muito baixinho. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Garganta. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ah, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Queremos te agradecer pela tua palavra e eu quero te pedir, Senhor, especialmente que o Senhor abençoe a tua palavra. Abençoe os corações que aqui estão, abençoe os corações que ouvirão depois. Senhor, que a tua palavra entre nos nossos corações e que seja algo transformador, Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos que o nosso coração seja transformado, nós queremos crescer no Senhor, nós queremos, Senhor, alinhar a nossa vida de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Nós queremos, Senhor, que as nossas mentes sejam levadas cativas ao teu trono.
Leva as nossas mentes cativas ao teu trono nessa noite, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, Espírito Santo, para que possamos ouvir o teu coração. É o que eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu beber uma águazinha aqui. Para minha garganta ficar boa. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Está entrando. Então, vamos lá? Vamos lá, versículo 35. Aconteceu que, aproximar-se de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, mendigando. Anota aí, o primeiro grande problema daquele homem não era a escuridão física dos seus olhos, mas o ecossistema de indiferença que o cercava. Ele estava cercado de pessoas que não queriam saber de nada. Ele estava à beira do caminho, ele fazia parte da paisagem. As pessoas passavam por ali todos os dias, viam aquele homem estendido na poeira, simplesmente ignoravam a existência dele. O sistema já tinha normalizado a miséria. E a gente sabe disso porque o versículo 36 e 37, ele continua falando, né? E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe o que era aquilo, disseram que passava Jesus. Olha só o que eles falaram. O Nazareno. Jesus, o Nazareno. Preste atenção na ironia, né? Uma multidão barulhenta caminhando com Jesus. Cantavam, batia palmas, celebravam os milagres, faziam um barulho daqueles, né? Mas aquela mesma multidão que carregava o nome de Jesus, que andava com Jesus, era completamente cega para o homem que sangrava na calçada. Olha só. Eles viviam o que a gente vê acontecer direto hoje, que é a ditadura do ruído. Hoje em dia, a gente sabe disso muito bem, né? É quase que repetindo o que todo mundo já sabe. A gente vive na tecnologia, na era da tecnologia, o barulho, o telefone, e por causa de tanto barulho, por causa de tanta coisa acontecendo ao nosso redor, essa tecnologia foi inventado um fone de ouvido, né? Tem uns que tem até cancelamento de ruído. Eu não sei se alguém tem isso aí. Se alguém tiver, depois me fala se é bom. Às vezes para estudar é bom, né? Olha eu criticando e querendo comprar. Pastor pecador, capitalista. Porque nossa mente não aguenta mais, né, o falatório do mundo, né? Tá barulhento mesmo. Mas o nosso maior perigo como crentes não é o barulho do trânsito, não é o barulho das pessoas, não é nada disso. É o ativismo religioso barulhento que anestesia a nossa audição espiritual. A gente enche a nossa agenda de coisas para fazer. Sei você, né? Talvez isso aí seja mais para mim. Muitas agendas, muitas reuniões, mas eu tenho que tomar um cuidado extremo para que isso não sobrecarregue a minha intimidade, comunhão com Jesus. Esse é o meu principal lugar para ficar, sabe? E às vezes, além da questão da igreja, ainda tem a questão do trabalho, a questão do estudo, a questão da vida em si, das crianças. Eu estava falando aqui que com a Daiane e com o Davis, né, que eu cheguei em casa, mas só consegui parar, cheguei em casa às 3h30, mas só consegui parar às 7, né? Coloquei a janta para fazer, coloquei roupa para lavar, coloquei as crianças no banho, coloquei comida para fazer. A Dia estava trabalhando, tentei arrumar já a louça, aquela correria. Todo mundo sabe dessa história, né? E a hora passa, os dias passam, e a realidade é que a gente acaba perdendo algo muito especial. A gente acaba perdendo a nossa sensibilidade de ouvir o sussurro do Espírito Santo e de discernir a voz
daqueles que estão do nosso lado. Aquela multidão tinha dados sobre Jesus, mas não tinha aquela comunhão conversacional com ele. Eles faziam barulho por Jesus, mas não caminhavam com as motivações corretas. E olhando para a sua própria rotina, nessa última semana, assim como eu estou olhando para a minha, seu envolvimento com a igreja, né, a sua rotina diária, isso tem sido uma busca sincera por intimidade no lugar secreto, ou isso tem sido apenas mais uma atividade para abafar o vazio, talvez, do seu coração? Quem aqui já se sentiu profundamente sozinho? Além de mim, tenho certeza que muitos de vocês. Quem já se sentiu exausto? Quem já se sentiu quebrado, mesmo estando no meio de uma igreja lotada de pessoas que estão cantando, que estão celebrando, que estão fazendo, né? Se você já vestiu a máscara de que estava tudo bem, tudo ótimo, né? Para não quebrar o ritmo do perfeito do ambiente, você sabe exatamente o que é estar à beira do caminho. A, a, você sabe exatamente o que é você estar sentindo dor, você está se sentindo sozinho e você está sorrindo simplesmente porque o ambiente está fluindo, as coisas estão acontecendo, né? E aqui vai uma coisa que eu aprendi que é muito importante para mim. O diabo, ele não precisa destruir a nossa teologia, ele só precisa sobrecarregar a nossa agenda com ruídos até que a nossa intimidade com Deus ela vire uma estatística de descarte, algo que é apenas uma teoria. Você tem um relacionamento com Deus, claro. Ok. E aqui, quando aquele homem cego descobre que está passando, quem está passando, ele toma uma decisão radical, versículo 38, né? Ele começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele não fazia uma oração polida, ritualística, ele não fazia uma oração bonita, ele não usava palavras bonitas, ele estava soltando um grito rasgado que vem das entranhas. Olha, gente, deixa eu te falar, um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. A presença de Deus, ela vem de uma maneira poderosa quando o nosso coração está sedento por mais dele, sedento por esse lugar de intimidade, sedento por esse lugar onde nós estamos sozinhos com ele. O Bartimeu, o cego, ele não estava chamando Jesus de Nazareno como a multidão estava chamando, né? Era uma fé geográfica ali, né? Bartimeu, ele estava falando Davi, Jesus, filho de Davi, e nisso ele chamava Jesus filho de Davi, e ele começou a confessar a identidade messiânica de Cristo no meio da rua. Ele sai do nível dos dados, né? E ele entra no nível de rendição pessoal. Ah, Jesus se revelou para Pedro. Pedro falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: Não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Da mesma forma, aquele cego que ninguém via, sentado à beira da estrada, teve uma revelação divina de quem estava passando na frente dele. Aquele que ninguém via, aquele que ninguém ouvia, viu. Aquele que talvez fosse o mais rejeitado, viu quem estava passando em frente dele. Aquele que estava sozinho, estava tão sedento, que no seu espírito, o Espírito do Senhor se revelou a ele, dizendo: quem está passando à sua frente é o filho de Davi, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Salvador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas olha só o que aconteceu.
Olha o que aconteceu, versículo 39. Os que iam na frente, o que eles fizeram? Começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. Isso aqui é assustador, gente. Quem estava na frente? Quem que estava liderando aquela marcha ali? Quem eram os assessores de imprensa do ministério, os organizadores do culto? Quem eram? Quem que vocês acham? Hum? Foram aqueles que estavam mais próximos, foram aqueles que tentaram abafar e calar o grito do desesperado, porque ninguém via aquele cego, por que Jesus pararia para aquele homem? E por que você acha que isso aconteceu? Isso é uma pergunta que às vezes a gente deve se fazer enquanto a gente está lendo a palavra, a gente deve se perguntar. A gente deve perguntar o que está acontecendo, mas a gente deve perguntar também por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo e como isso reflete na nossa vida. Na minha opinião, é porque a dor real incomoda a estética de uma religiosidade de fachada, né? E se a gente for colocar dentro da nossa cultura evangélica, né, que adora pessoas comportadas, ah, Senhor, que adora roupas bonitas, nada contra, que adora testemunhos perfeitamente editados, mas quando alguém grita de desespero, quando alguém expõe a falência do casamento, quando há uma crise na saúde mental, quando há uma fratura no caráter, o sistema, ele tenta higienizar o ambiente. Cale-se, não estraga o andamento do nosso projeto. Quantas vezes a gente viu histórias de igrejas, de pastores que encobriram o pecado, ah, e não trataram da situação para que um escândalo não fosse gerado. Eles preferiram o ambiente higienizado de uma imagem perfeita do que o evangelho de Cristo sendo estabelecido, a verdade. Hum. Mas aqui há algo muito interessante, sabe? A, a repressão, né, ali não paralisou aquele homem, virou combustível. E o problema aqui é que quem depende da aprovação humana vai morrer no primeiro olhar de desaprovação do mercado de trabalho, vai morrer no primeiro olhar de desaprovação de uma liderança da igreja. Mas quem sabe que a sua única alternativa de vida é o toque do Filho de Deus, aquele ali, ele não vai se calar. Ele não vai se calar, ele vai ser uma pessoa apaixonada por Jesus, ele vai ser uma pessoa que vai adorar Jesus com todo o coração, de toda a alma, uma pessoa que vai ser vulnerável, que não vai deixar com que o pecado domine a sua própria vida, que não vai ser uma pessoa de aparências. Bartimeu não se importou em parecer ridículo, ele não tentou gerenciar uma imagem pública, ele rompeu a fachada, né? E quantas vezes a gente já silenciou um clamor legítimo de socorro ou uma confissão de pecado, né? Ah, só porque a gente ficou com medo na nossa própria vida de ser taxado como pecador. Se a gente, né, quem aqui já deixou de pedir ajuda na área financeira, profissional, conjugal, por ser rotulado como uma pessoa fraca, um crente fraco, um caso perdido pelos outros? Quantos de nós, né, estamos mantendo pecados trancados no porão da nossa vida oculta só porque o barulho das aparências nos obriga a ficar calados ao invés de pedir ajuda, de pedir oração? Obviamente você não vai expor para todo mundo, mas quando você confessa o seu pecado, Jesus, ele limpa você, ele te liberta. Quando você confessa para o seu irmão, por uma pessoa de confiança, a pessoa ora por você e a cura naquele momento. Tiago, capítulo 5, diz isso. Mas a realidade, né, é que a religiosidade de fachada, as aparências, né,
Elas tentam polir o nosso comportamento para tentar nos manter com uma aparência aceitável, embora muitas das vezes nós tenhamos tantos conflitos dentro de nós. Ahm, embora muitas das vezes nós temos esses conflitos dentro de nós, a graça de Cristo, ela rasga o seu silêncio, para te fazer verdadeiramente livre. Ah, e chegando no versículo 40, a gente vê um ponto de virada, né, que é bem poderoso. Jesus parou, parando, pois Jesus mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, lhe perguntou. Ah, a multidão estava empurrando, o cronograma de Jesus estava apertado, né, e estava caminhando em direção já à cruz em Jerusalém, mas o grito de um homem que se recusou a ser silenciado pelo barulho de pessoas que estavam mais preocupadas com a própria aparência, com a própria fama e de estar apenas perto de Jesus, mas não se importavam com os outros ao redor delas. Esse homem não se deixou parar. Esse homem, ele continuou gritando e Jesus para. Jesus para. Ele interrompeu aquilo ali para ter uma conversa privada com aquele homem, com aquele cego, Bartimeu, e ele nos mostra que Deus, ele não quer, nessa passagem, não quer apenas um monólogo mecânico. Ele busca uma relação conversacional, algo em que nós interagimos com ele, em que nós o buscamos de verdade. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Queridos, eu quero parar aqui um momento, porque essa pergunta parece uma daquelas mais idiotas de todas. O que queres que eu te faça? Eu sou cego. Não está vendo que eu sou cego, eu não consigo ver? Não é simples assim? Mas sabe qual é a maior dificuldade que todas as pessoas no mundo têm para que se torna uma barreira para a vida delas? Não é que elas não querem ser curadas, mas sim que elas não querem sair do lugar de conforto e caminhar em direção a uma transformação profunda. Aquele homem cego que vivia à beira da estrada, significaria que agora, a partir dali, teria que trabalhar, ele teria que fazer ter uma completa mudança de vida, mas ele não se importou. Ele não se importou. Jesus, às vezes, ele quer que nós sejamos específicos nas nossas orações, né? Ele quer que a gente saia do nível de emoções rasas, né? E traga clareza para aquilo que ele quer, que nós queremos que ele faça na nossa vida, né? Muitos de nós, a gente quer só um milagre, não é verdade? Mas a gente não quer se sentar com Deus para dar os nomes às nossas misérias, às nossas dificuldades reais. Bartimeu, ele não pede dinheiro, ele não pede revanche contra quem mandou ele se calar. Ele vai na causa da raiz: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus libera essa palavra de autoridade e a visão dele é restaurada. Mas, note, a cura não foi para o homem voltar a mendigar com mais conforto. A visão restaurada colocou ele imediatamente em movimento para seguir a Jesus no caminho. A fé real não te resgata para você viver na sua independência egoísta. Ela te alinha à visão para que você caminhe em direção à cruz, né? Se Jesus parasse na sua frente agora, qual seria a sua resposta para essa pergunta? Se ele te perguntasse: o que queres que eu te faça? Você teria coragem de pedir a cura das suas áreas mais ocultas? Ou você continuaria pedindo apenas melhorias superficiais na sua rotina?
O milagre que você tanto pede para consertar a sua rotina não vai acontecer enquanto você não tiver coragem de dar o nome dessa cegueira que está destruindo o seu caráter. Não adianta. Ele quer uma transformação profunda. Ele quer transformar a gente profundamente. Mas Jesus, ele não para só por aí. Ele não parou só no Bartimeu. Ele continuou caminhando. A poeira da estrada continuou subindo. Jesus avançou alguns metros. E aí ele entra na zona mais complexa na vida de qualquer pessoa: o ambiente profissional, o status social e a conta bancária. Se a gente cruzar para o capítulo 19, a gente vai ver como a luz que abriu os olhos de um cego que estava na miséria, agora vai direto para sacudir os livros contáveis de um alto executivo. Queridos, nesse momento eu quero te falar uma coisa, ainda dá tempo de desligar de sair da reunião, porque aí se você não ouvir, talvez você não precise fazer, tá bom? Então pergunta aí para Deus: Senhor, é isso mesmo? Hum. O mendigo está enxergando agora a multidão glorificando a Deus, né? Mas ele continua. Ele avança para dentro da cidade de Jericó para arrancar outro homem de dentro de uma fortaleza de orgulho, de status e de corrupção, né? Versículo 19. Versículos 1 e 2 dizem assim: Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ah, e o texto, né, os versículos, eles fazem questão de dar o perfil dele, o perfil desse homem. Ele não era apenas um cobrador de impostos comum, ele era o chefe, né? Isso significava que Zaqueu era o topo da cadeia de extorsão do Império Romano. Ele enriquecia roubando o próprio povo. Ele era visto como um traidor da pátria, um homem impuro, detestado pela sociedade. Zaqueu era o caso perdido da elite. Ele tinha muito dinheiro no bolso, mas um vazio na alma que só ele via, que era insuportável. Jesus passando ali, ele talvez não tivesse confiança de andar no meio da multidão por quem ele era, né? E ele pequeno, baixinho, não conseguia ver por causa da multidão, e ele sobe numa árvore. Ele subiu numa figueira brava para ver Jesus que estava passando por ali. Se a gente prestar atenção na psicologia desse movimento, Zaqueu quer ver Jesus, ele tem aquela fé, aquela curiosidade sobre os milagres, mas ele tem um problema: a estatura dele é baixa, a multidão o espreme, então o que ele faz? Ele corre na frente, sobe numa figueira. Um homem rico, por quê? Poderoso e respeitado pelo governo romano, por que ele se daria ao trabalho, tá? Por que ele se daria ao trabalho de subir uma árvore no meio da rua, se expondo ao ridículo? A maioria das pessoas acha que foi só por causa da altura, mas a verdade é que aquela árvore, ela era a perfeita arquitetura do esconderijo, era o eu oculto de Zaqueu, a fachada da alma dele. Zaqueu queria uma posição de espectador protegido. Ele queria observar Jesus de perto, mas sem o risco de ser observado. Ele queria colher informações sobre a fé, sem ter que descer do salto do seu status profissional. Ele subiu ali para estar perto de Jesus, mas ao mesmo tempo para que ninguém, nem mesmo Jesus, tocasse em nada da sua vida pessoal. A armadura, o ego escondido, ficaria intacto. E não é assim que às vezes a gente faz? A gente se esconde atrás do nosso sucesso, atrás de diplomas, atrás de ministérios, atrás de contas bancárias, atrás de uma agenda lotada. A gente sobe na árvore do ativismo, a gente sobe na árvore do status, a gente olha Jesus de longe,
A gente olha Jesus de um lugar seguro, a gente olha Jesus num lugar onde a mensagem dele não mexe nos nossos negócios, ah, na nossa vida, que às vezes é vivida de uma maneira egoísta, egocêntrica, só para você. A gente quer um Jesus fofo que a gente assiste de camarote, mas sem o risco dele olhar de volta das nossas gavetas trancadas. Ah, qual é a sua árvore, né? Ela é intelectual, ela é profissional, ela é o seu orgulho, ela é... Qual é a sua árvore? Qual é a sua árvore que você não permite que a palavra de Deus confronte a sua realidade? Hum? Quem aqui, tá, já usou o argumento de que as coisas são assim mesmo, para justificar uma maneira desonesta que você já agiu? Hum? E depois deixou passar, né? Quem aqui tem a coragem de admitir que morre de medo de descer da árvore do orgulho? Queridos, deixa eu te falar. Talvez você esteja pensando aí, essa mensagem talvez seja para outra pessoa. Mas deixa eu te falar. Quem aqui já foi ofendido e saiu correndo pela porta de trás porque você não merecia passar por aquilo, mas ao invés de voltar e tentar resolver o problema, ao invés de voltar e confrontar a raiz, ao invés de voltar e, com humildade no coração, perdoar e pedir perdão. Quem aqui, muitas das vezes, apontou o dedo para pessoas, julgou, fofocou, falou mal, falou que a pessoa é assim mesmo, é horrível, mas não moveu um dedo para ajudar a pessoa? Quem aqui já agiu dessa forma? Hum? É muito fácil, queridos, ser um mero espectador. É muito fácil. Quando você está servindo, principalmente numa posição mais pública, uma das coisas que mais vai acontecer na sua vida é que você vai ser criticado. Você vai ser criticado, as pessoas vão duvidar de você, tá? Eu até esqueci do slide, mas vou tentar voltar para ele. As pessoas vão duvidar de você, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão apontar maneiras melhores de fazer as coisas, mas dificilmente elas vão chegar junto e ajudar, chegar junto e não ajudar. Então, se você um dia encontrar uma pessoa que está falando mal de outra pessoa, você precisa falar para essa pessoa o que que você fez para ajudar essa pessoa dentro da realidade dela. Porque se você tivesse feito algo para ajudar, se você estivesse orando por essa pessoa, você não estaria falando mal dela, você estaria orando por ela, você estaria ajudando a ela. É muito fácil, na nossa vida, em todos os sentidos, a gente ser como Zaqueu, escondido, um mero espectador. Mas aí Jesus entra, tá? Às vezes a gente vê pessoas, né, estando em comunhão com pessoas, a gente vê pessoas num ciclo. Elas estão num ciclo, elas vão rodando, rodando, rodando e rodando. E acabam parando no mesmo lugar. Os mesmos problemas, são as mesmas barreiras. E aí, assim que Deus cutuca, a pessoa corre. Jesus está passando, está olhando para a árvore, está falando: Zaqueu, desce depressa, pois lhe convém pousar na sua casa.
Jesus não parou debaixo daquela árvore porque Zaqueu era bonitinho ou porque ele era rico. Não. Jesus para ali com autoridade de soberania. Ele olha para cima, quebra o protocolo, chama Zaqueu pelo nome. Fala, Zaqueu, né? Imagina o choque que Zaqueu passou. Nunca tinha conversado com Jesus. As pessoas da cidade só chamavam ele de ladrão, de traidor, mas o Criador do universo sabia o nome dele no meio do esconderijo dele. Deus conhece o seu nome mesmo quando você está escondido nas lamas das suas escolhas, né? E a ordem de Jesus ela é cirúrgica. Desce depressa porque me convém pousar na sua casa. Hum, olha só, não é um pedido educado, é né? Ele é invasivo. Ele não pede licença. Ele não manda um e-mail agendando uma visita. Ele diz me convém. Que no original carrega o peso de uma necessidade divina, quase um decreto. Jesus ele destrói a zona de conforto de Zaqueu. Ele olha para o homem, para aquele homem ali, e ele força aquele homem a sair de dentro daquela arena escondida que ele estava. Foi como se ele estivesse falando: Zaqueu, teatro acabou. Desce da árvore das suas aparências. Eu não quero a sua admiração de longe. Eu quero entrar no seu espaço privado. Eu vou sentar à sua mesa. Eu vou mexer na estrutura real da sua vida. Eita, Jesus! Eita! A graça verdadeira, ela não te deixa assistir ao culto de camarote, ela chuta as portas da sua privacidade, ela exige, ela te chama de uma maneira ah, autoritária a se render completamente. A graça de Cristo, ela é doce demais para rejeitar o seu chiqueiro, mas ela é invasiva demais para te deixar escondido na sua árvore de mentiras. Hum. Ah, depressa, depressa. Sai, sai daí, Zaqueu. O que aquela árvore significava para Zaqueu, né? Dinheiro, poder não eram para ele apenas moedas de troca, eram os deuses falsos dele. Zaqueu era um homem rejeitado, ele não tinha o amor do seu povo, não tinha amigos verdadeiros, não tinha paz. O que ele fez? Ele usou a profissão dele para acumular riqueza. Hum. E aquilo ali era o escudo de proteção dele. O dinheiro era o Deus dele. Ele pensava: vocês podem me odiar, mas vão ter que se curvar diante do meu patrimônio. O meu ouro garante a minha segurança contra a rejeição de vocês. A riqueza era a identidade de Zaqueu, mas quando Jesus ah, para debaixo daquela árvore, ele invade a vida dele, o choque da graça destrói aquela fundação desse ídolo de Zaqueu. Zaqueu percebe que todo o dinheiro do mundo não conseguiu comprar o que o olhar de aceitação de Jesus lhe deu em um segundo de graça. O olhar de Jesus, ele muda a nossa vida. Não tem nada escondido diante do Pai. Nada, nada. E quando nós entramos na presença de Deus, nós temos a consciência absoluta que nós estamos completamente nus diante dele, ele vê tudo. E a nossa rendição, e ele nos chama para aquele lugar de rendição. Aquele lugar de rendição. Por muitos anos, eu, Yuri, carreguei um orgulho espiritual de ter uma palavra bonita, de saber alguma coisa, de declarar para o mundo: eu sou pastor. Era um título de orgulho. Hum. Uh, apenas um dos confrontos da minha vida pessoal, sabe? Meus títulos, as minhas faculdades, as minhas histórias. Na verdade, eu acabei vendo que o que eu queria, na verdade, era ser amado. Mas um dia, Deus me pegou sozinho em casa. Às vezes Deus ele espera a gente estar sozinho
Eu comecei a orar e adorar, e Jesus me perguntou muito claramente, enquanto eu lia a palavra, ele perguntou para mim: Yuri, isso aí te sustenta? Essa é a sustentação? Essa é a sustentação da sua identidade? É a capacidade que você tem intelectual? É a capacidade que você tem de ter mais uma faculdade? É isso que define a sua vida? Quem te define? É isso ou sou eu? Se você não tivesse nada, você ficaria desesperado? E ali eu comecei a ver realmente que Deus era aquele que guiava a minha vida. Deus era aquele que guiava a minha vida, né? Zaqueu percebeu que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar essa identidade de aceitação que só Jesus pode nos dar. Ela vem da graça, é um favor imerecido. E quando o verdadeiro Deus ele entra pela porta da frente, os falsos deuses da nossa vida de ganância, de validação, de poder, mais o que? Você pode me dizer, talvez, a minha oração nesse momento é que o Espírito Santo ele fale ao seu coração, te mostre, sabe? Mostra, Senhor, mostra o nosso coração, mostra a nossa identidade, Senhor, mostra tudo que não está arraigado no Senhor, para que seja tirado, Pai. Nos leva, Senhor, a um caminhar de vulnerabilidade. Senhor, enquanto eu oro sobre isso, eu tenho a perfeita noção, Senhor, que a vulnerabilidade é andar nu, é andar, Senhor, é andar transparente diante de Ti, sabendo que o Senhor sabe de tudo dentro de nós, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas no nosso coração, sabemos que o Senhor vê o nosso coração. Mesmo assim, o Senhor nos ama com tanta força que o Senhor vem até nós, que o Senhor nos chama pelo nome verdadeiro, não pelo nome eu moro na Nova Zelândia, não pelo nome eu tenho uma empresa, não pelo nome eu sei cantar, não pelo nome eu tenho um ministério, não pelo nome eu não sou como aquelas outras pessoas. Ah, Senhor, nos ajuda a nos alinhar com um coração que é o teu coração, Senhor, um coração humilde, onde o nosso coração se entrega ao seu senhorio absoluto. Hum. Jesus ele não entra na casa de Zaqueu para fazer um pacto de prosperidade ou para resolver um problema emocional de autoestima. Ele entra para destronar o dinheiro do coração daquele homem e estabelecer o seu senhorio absoluto. A conversão autêntica ali, ela não é um choro emocional no altar. Ele não é que um choro emocional que deixa partes da sua vida intacta, o seu bolso intacto. Ele é um realinhamento ético que mexe diretamente nos livros contáveis de Zaqueu, né? E na forma dele viver, na forma dele viver. Se o encontro com a graça de Jesus não sacudir a forma como você gerencia as suas finanças, o seu tempo, seus contatos, a maneira com que você lida com as pessoas, você, na verdade, não se converteu, você está apenas vivendo uma emoção, uma mentira, uma mentira. E Jesus ele continua, versículo 6, capítulo 19, Zaqueu desce depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram começaram a murmurar, ele foi se hospedar com um pecador. E aí você presta atenção na reação da multidão, né? É aquele ecossistema ao redor que opera na lógica do julgamento, no tribunal moral. Eles queriam que Jesus fizesse uma exposição pública dos erros de Zaqueu, uma punição exemplar para aquele corrupto.
Mas o banquete da graça de Deus opera de outra forma. A aceitação de Jesus chega antes de qualquer explicação. O pai do filho pródigo, ele abraça antes da gente conseguir falar qualquer coisa. Hum. Só que aqui, o perdão, ele não é um passe livre para viver na impunidade ou uma licença para continuar com uma vida rachada, né? Zaqueu, ele se levantou e falou: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se eu tirei alguma coisa de alguém, eu estou devolvendo 4 vezes mais. Para a gente entender essa profundidade, né? Ah, sem a gente achar que o reino de Deus ele exige uma exposição, um constrangimento público, a gente precisa falar sobre três coisas, né? Três marcas da integridade estrutural. Três coisas. A palavra integridade, ela vem do latim integer, que significa algo inteiro, completo, que não é dividido. Na engenharia, quando dizem que uma ponte tem integridade estrutural, significa que ela não tem rachaduras ocultas, ela suporta o peso real do trânsito, porque o que está por dentro corresponde exatamente ao que está por fora. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, isso aqui é muito importante, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que estão no ministério aqui, tem momentos que Deus para a gente. Sabe por quê? Sabe por que que Deus para a gente? Não é o homem que para a gente, não. Sabe por que que Deus para a gente? Porque o que está dentro está rachado, vai cair lá na frente. Aí ele para, ele quer consertar. E a gente acaba aprendendo, né, que a grande tragédia de muitos crentes não é a falta do conhecimento bíblico, mas é essa falta dessa integridade estrutural. A gente divide a nossa vida em gavetinhas, sabe, trancadas. A gente cria uma fachada de perfeição, né, mas a gente opera com rachaduras éticas profundas, muitas das vezes. Mas Zaqueu entendeu que a presença de Jesus ela exigia que a vida dele fosse unificada. O homem que andava com Deus dentro de casa tinha que ser o mesmo homem. Uh! O homem que gritava dentro de casa não podia ser o pastor que amava as ovelhas na rua. Gente, isso já aconteceu comigo. O homem que roubava, que pegava o que não era dele, não pode cuidar das finanças da igreja. O homem ganancioso que só quer as coisas para ele. Senhor, tem misericórdia, transforma a nossa fachada interior. Quantas pessoas passam a vida buscando um reconhecimento num currículo, buscando um reconhecimento numa posição, e quando chegam lá, veem que não é nada disso. Não é nada disso. A pessoa acha que o sonho da vida dela é estar numa posição de liderança onde as pessoas aplaudem a ela quando ela fala bonito. Não! Eu não posso nem gritar, as crianças estão dormindo. Às vezes, Deus precisa tratar e a gente precisa ter uma noção perfeita do que a gente está fazendo. A gente precisa abrir o coração, precisa abrir a vida para que essas coisas sejam tratadas. Jesus ele não está te chamando para colocar as suas fraquezas num outdoor, para que as pessoas te julguem. Não, ele está te chamando, isso aí não é maturidade, ele está te chamando para um alinhamento no lugar secreto. É você olhar para si mesmo diante do espelho da palavra de Deus e garantir que o seu sucesso público não está sendo financiado por uma mentira oculta. A graça de Deus te dá segurança de saber que, como você já é amado por Ele, você não precisa mais gastar energia sustentando uma vida dupla. Você pode ser uma pessoa inteira. A verdadeira integridade não consiste em fazer um espetáculo público de fraquezas.
mas em ter o caráter firme o suficiente para fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Zaqueu não ficou desfilando com uma lista detalhada das pessoas que ele roubou, né? Ele não fez essa exposição para todo mundo aplaudir a ele. Ele toma uma decisão de liderança e de justiça. Ele estabelece um plano prático para corrigir o erro direto na fonte, com quem foi impactado, né? Se de alguém extorquir, vou devolver 4 vezes mais. Muita gente confunde, né, esse arrependimento com um pedido de desculpas. A gente erra com o cônjuge, a gente prejudica uma pessoa no trabalho, engana alguém, e depois a gente acha que uma oração resolve tudo. Mas a gente se esquece, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A gente esquece do princípio de justiça, né, que mostra que o verdadeiro arrependimento resolve a demanda da realidade. Se você causou um dano material, se você causou um dano moral, se você mentiu para alguém, a graça de Deus te dá o poder de ir até aquela pessoa de forma privada, madura e responsável e reparar o erro que você causou. Eu tive uma situação dessa que antes de me converter eu quebrei um ônibus de uma pessoa e um dia ele passou na minha frente, eu tinha me convertido e o Espírito Santo falou comigo, vai até ele e pede perdão. E eu falei, Senhor, mas ele vai me matar. Ele vai me matar, não posso. E o Espírito Santo falou, vai, pede perdão. E eu fui lá, parei o cara, falei, eu quero falar com você. Ele olhou para mim assustado, eu falei, olha, eu fiz isso, eu não era crente, me perdoa, o que que eu posso fazer para te pagar? Me perdoa. Jesus me perdoou e eu preciso do seu perdão. Ele não falou nada, ele virou as costas e saiu andando. 3 meses depois, na fila do banco, eu encontrei uma pessoa que não sabia dessa história. Falou para mim, você sabe o que aconteceu com esse rapaz? Eu falei, não, o que aconteceu? Pô, ele se converteu e agora ele está pedindo perdão para todo mundo. Olha o poder da obediência. Olha o poder de um caráter transformado em que você age nele. Hum, olha o poder disso. Hum, é tempo da gente consertar. É tempo da gente pedir perdão. É tempo da gente pedir perdão. A graça de Deus, ela limpa a culpa da nossa alma no tribunal do céu, mas ela também nos direciona para que tenhamos hombridade suficiente de consertar o estrago que a gente causou na vida das pessoas, que a gente causa na vida das pessoas. Se a exposição pública é perigosa e o isolamento ele é mortal, qual é o caminho que a palavra nos propõe? É o caminho da prestação de contas em ambientes de alta confiança e com maturidade. Jesus tinha um gabinete privado com Pedro, Tiago e João. Zaqueu estava fazendo aquela declaração na mesa, no ambiente de intimidade da sua casa, diante do seu Senhor. É por isso que a nossa aplicação prática para o dever de casa dessa semana não é uma sair falando o que você fez de errado, mas é uma auditoria, né? Se fosse falar assim, de. Ó, saiu aqui, peraí. É uma auditoria de um compliance ético, né? Algo que a gente precisa fazer uma auditoria secreta, sabe? Secreto do seu quarto, diante de Deus, se você perceber que tem uma rachadura estrutural na sua vida, que você não consegue consertar sozinho, o reino de Deus ele te oferece um ambiente seguro, um gabinete pastoral, um irmão, uma irmã mais madura, um lugar reservado, blindado pelo sigilo e pela graça de Deus, onde você pode abaixar o escudo, receber direção, traçar um plano de ação sem medo de ser cancelado, sem medo de ser exposto. Segurança psicológica, como a gente falou na semana passada, na igreja não significa que todo mundo vai saber da sua vida.
Significa que quando você precisa de socorro, você sabe exatamente para onde correr, sem o risco de ser exposto, de ser destruído. Quando a gente blinda os nossos ambientes, aonde a gente está caminhando com essa maturidade, a gente destrói. Isso é muito importante, gente. Isso parece tão simples, assim, eu estou falando, isso parece tão simples, mas isso é tão importante, porque eu já vi ministros reconhecidos por homens serem derrubados por essas coisas escondidas. Quando a gente blinda, se blinda com pessoas ao nosso redor, onde a gente pode confessar, onde a gente pode crescer, onde a gente pode observar, a gente destrói a cultura do esconderijo e a gente inaugura uma cultura de integridade, onde o que é tratado no secreto com Deus, ele gera frutos inegociáveis de justiça e de retidão, que serão vistos não somente dentro da igreja, mas serão vistos na sua casa, serão vistos no seu trabalho, serão vistos nos seus relacionamentos. Integridade. A igreja de Coríntios era vista como uma igreja espiritual, mas Paulo chamou eles de carnais, porque eles viviam em fofocas, em divisões. Eles viviam dessa forma. Queridos, podemos ter visitações maravilhosas do Espírito de Deus na nossa igreja, mas se isso não gerar uma transformação, ou isso não gerar no nosso coração um lugar onde a gente realmente olha para dentro e faz olha para dentro de você e vê aonde estão os seus frutos. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Quais frutos que você está dando? Frutos de justiça ou de injustiça? O maior problema com o nome de Jesus não é que a gente não está pregando, mas é que a gente não está vivendo. O maior problema com nós sermos crentes e as pessoas nos odiarem não é por causa do nome de Jesus que a gente está pregando, mas é porque a gente está pregando, mas não está vivendo. Há uma hipocrisia, há um orgulho em que a gente chega para as pessoas e as pessoas veem isso. Hum, a comunidade da cruz não é um tribunal de fofocas, queridos. A igreja, a vida com Deus, é para tratar também das suas fraturas internas, para que o seu testemunho seja indestrutível no público. Chegando na nossa reta final, eu não consigo nunca terminar no horário, mas me dá mais uns 10 minutinhos, por favor, né? A gente viu Bartimeu recuperar a visão, seguir Jesus pelo caminho, a gente viu Zaqueu descer da árvore, abrir a porta da sua privacidade, reestruturar a sua integridade, né? Fechando as rachaduras do caráter, corrigindo os erros direto da fonte, né? Agora a gente é que está na cabeceira daquela mesa do banquete. O ambiente ele está carregado de transformação e é aqui que Jesus se levanta para dar o veredito final sobre o que acabou de acontecer. Versículos 9 e 10. Jesus falou: olha, esse aí também é filho de Abraão. Hoje veio a salvação a essa casa. Jesus não olha para Zaqueu e diz: hoje você foi salvo e a sua ficha individual está limpa. Não, ele diz: hoje veio salvação a essa casa. No pensamento bíblico, a casa representa o ecossistema familiar, os relacionamentos mais íntimos, um ambiente onde as máscaras não sobrevivem. Você quer conhecer uma pessoa, pergunta para a esposa da pessoa, pergunta para o marido, pergunta para os filhos. Como é que é seu pai em casa? Ele é uma pessoa humilde ou é uma pessoa autoritária? Seu pai pede perdão? Hum, a esposa tem um trauma de infância. O pai dela nunca, até hoje, nunca pediu perdão para ninguém dentro de casa. Tá certo e acabou.
né? A salvação autêntica não é um plano de fuga individual para o céu, é uma força invasiva que transforma o ambiente onde a gente mora. Zaqueu era o canal que trazia o dinheiro da corrupção, a vergonha pública, o estresse da rejeição para dentro do seu lar. Quando a graça alcança ele, toda a família dele é curada. O ambiente que antes era governado pela ganância, pelo medo, né, pelo medo de ser descoberto, agora é governado pela paz, pela generosidade, pela justiça. A salvação que entra pela porta da frente, ela quebra maldições de gerações e ela redefine a história de toda a sua descendência. Os meus filhos saberão como pedir perdão aos seus filhos, porque nós pedimos perdão a eles. Os meus filhos, será que vão gritar? Será que vão ter traumas? Talvez, porque eu não sou perfeito. Mas, cara, eu quero que Jesus me ajude. Minha esposa não vai ter trauma de vida, porque o marido ele chega em casa, senta no sofá e não faz nada dentro de casa. Se sente como um rei e cita a palavra de Deus dizendo: eu sou o cabeça dessa casa, você tem que se submeter. Não, a minha esposa, eu espero que ela tenha uma referência da servidão de Cristo, do amor de Cristo. Esse é o caminho que Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando, queridos, para andar na verdade. Jesus está nos chamando a tirar a máscara da mentira, para viver na presença dele, com uma transformação real. Abre o livro da sua consciência diante de Deus, sai do esconderijo, desce da árvore, vive na luz. A gente está falando sobre a árvore, está falando sobre esconderijo. Eu me lembro de Adão e Eva, pecaram, se esconderam. E aí Deus vem e fala: onde você está? Onde vocês estão? E essa palavra em hebreu é uma palavra só, que é pronunciada assim, ahi. Me lembra muito até do que eu faço com os meus filhos, né? Para estar no meio de uma multidão, eu tenho um sinal que se eu fizer com a boca um barulho, eles me identificam imediatamente. Sabe, você treina o seu filho para ouvir sua voz? Me parece muito isso, porque o lugar de intimidade é o lugar onde Jesus quer que nós estejamos. E esse lugar de intimidade ele é transformador. Mesmo com pecado, teve um dia aí que eu errei e eu fiquei me sentindo culpado e eu me lembrei dessa palavra, que o diabo ele é o acusador, mas Jesus ele quer que a gente venha para ele, deixe que ele resolva até mesmo as nossas coisas erradas. Queridos, é um momento, é importante que nós deixemos as nossas máscaras caírem. O coração que foi verdadeiramente inundado pela graça de Deus, ele não se torna relaxado com o erro, ele corrige, ele continua buscando a santidade, ele não deixa a mente dele cauterizar, não deixa sua mente cauterizar na mentira, não deixa sua mente cauterizar. Hoje mesmo, peça perdão para a pessoa que está do seu lado. Ele está nos chamando para sermos transformados, para crescermos. Para crescermos. Nosso dever de casa nessa semana, enquanto eu estou terminando. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não é uma folha de teologia teórica,
É você tirar um tempo no seu secreto, no seu quarto hoje, abrir o livro contábil da sua consciência diante de Deus e fazer uma auditoria da sua integridade. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Mas se você não está perdido, se você não consegue mostrar para Jesus o que está errado, se você não consegue abrir o teu coração, se você não consegue deixar que a sua vida seja transformada, o que que você está fazendo? O que que nós estamos fazendo, queridos? O que que estamos fazendo? Se você perceber que tem uma rachadura na sua ponte, que você não consegue consertar sozinho, não se isole no medo. Fale conosco, fale com o pastor Tiago, pastora Natália, pastora Di, procure uma pessoa da sua confiança, que você vai receber direção, oração, sem ser exposto, sem ser cancelado. Deus, ele não quer sua vergonha em público, mas ele quer tratar, ele quer te alinhar, ele quer te ajudar e ele quer que você saiba que o seu fruto público ele começa no lugar secreto, aonde você se expõe diante dele, aonde você ora verdadeiramente, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É tempo que sejamos menos uma multidão distante que segue Jesus por causa do pão e dos milagres, e começamos a ser discípulos íntimos ou pessoas desesperadas que buscam a Jesus de todo o coração, com o intuito de tocar nas vestes dele, sabendo que dele são todas as coisas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus, o auditor da nossa alma, o salvador da nossa história, possa estar te concedendo uma semana cheia de coragem, de integridade estrutural, espiritual e de paz no seu lar, onde você cresça como pai, como mãe, como empregado, como chefe. Que você ame, ao invés de largar as pessoas morrendo pelo caminho, que você ame, que você cuide, que você olhe para o lado, que a sua mente não se cauterize. Se levante, não tenha medo. Vamos descer da árvore e viver a verdade. Amém? Essa é a minha oração pela minha vida e pela sua. Nesse momento eu vou rapidamente parar a gravação. Deus abençoe se você estiver no YouTube. Tá bom? Amém.